PEC contra a jornada 6x1 ganha reforço do PT e pressiona deputados de direita. Eu achava que era um placar, não 6x1, referente aí à jornada de trabalho semanal, professor. Vem de suco de polêmica, Flávio. É polêmica, claro que é, mas olha só. Primeiro explicar para o Brasil o que é essa jornada 6x1. É a jornada que 75 milhões de brasileiros fazem semanalmente. Que é? Trabalham 6 dias por semana e folgam apenas em um dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, é isso? Depende, né, Flávio, da categoria do sindicato, mas não tem muito tempo aqui. A gente estava anunciando, por exemplo, uma vaga de empregos em que só existia uma folga semanal. Essa é a ideia, 6-1. Você trabalha 6 dias e folga apenas um. Repito, 75 milhões de brasileiros vivem nessa jornada de trabalho. Pois bem, há mais ou menos uns 15 anos, Flávio, a gente pensa que as coisas são de agora, são recentes, mas há mais ou menos uns 15 anos, viu, Vini, o mundo começou a experimentar novas jornadas de trabalho. Você sabe que essa jornada de trabalho que a gente tem hoje, ela é da CLT da década de 40, que reúne aí a ideia de 44 horas semanais, 8 horas por dia, mais 4 horas no sábado, e a empresa ela costuma fazer algum tipo, dependendo do setor, por exemplo, os lojistas costumam fazer algumas adaptações ali, transformando uma parte desse ganho específico em 1 hora extra mais por dia, para que a pessoa trabalhe o sábado inteiro. Enfim, o fato, Flávio Silva, é que há 15 anos a Europa, especialmente, e o Canadá, vem tentando implantar jornadas diferentes. Vou dar um exemplo para você. A Alemanha acabou de aprovar oficialmente a jornada de trabalho de 4-3, ou seja, você trabalha 4 dias e folga outros 3 dias. E o incrível é que, mesmo numa jornada menor na Alemanha, a produtividade aumentou, né? Por quê? Porque eles entendem que o funcionário equilibrado, que o funcionário que consegue dar conta das suas atribuições laborais, ou seja, do seu trabalho, e que tem uma vida com tempo para a família, para praticar sua religiosidade, para ter os seus momentos de lazer, que tudo isso traz um equilíbrio, torna a pessoa um pouco mais feliz e essa pessoa acaba produzindo um pouco mais. Pois bem, esse exemplo deu muito certo na Alemanha, tanto é que a Alemanha está agora flexibilizando essa jornada para 4-3 em 90% dos setores da economia alemã, e a mesma coisa está acontecendo em Portugal. Portugal ainda num processo um pouco mais tímido. O Canadá já tem essa expectativa de jornada reduzida desde o ano de 2013. Então lá no Canadá, inclusive, é um pioneirismo nesse sentido. Agora, Flávio, é claro, com exceção do Canadá, Alemanha e Portugal são países pequenos em que você de repente consegue fazer ajustes menores nesse sentido. Agora, do ponto de vista de países maiores, como por exemplo o Canadá, que é um país gigantesco, e o Brasil, aí ajustes precisam ser feitos para que isso possa, a longo prazo, trazer algum tipo de resultado. Deixa eu explicar como é que está a situação hoje, viu, gente? Porque eu vejo muita gente polemizando que não tem que polemizar. Eu penso assim, muita gente polemizando o ato. Porque a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, propôs essa PEC da jornada, de acabar com a jornada de 6x1. Pois é, o que está acontecendo com essa PEC? Ela foi para a rede social e existe uma pressão muito grande, especialmente do trabalhador. Aquele que trabalha 6x1, ele gostou de saber que ele pode, de repente, continuar ganhando a mesma coisa trabalhando um pouco menos, porque essa é a PEC. Essa é a proposta. Que você trabalhe um pouco menos, mas que você ganhe a mesma coisa. Isso, diante de alguns estudos, permitiria talvez o aumento de empregos, porque seria preciso repor aquelas horas que você não trabalha, ou até ajudaria você a aumentar a sua produtividade. Isso tem estudos, na verdade, nos dois caminhos. Até o momento, 132 deputados assinaram a PEC e ontem o PT entrou de cabeça no projeto e 40 deputados petistas dos 68 assinaram ontem. Partidos de esquerda, por enquanto, Flávio, são os que mais se mobilizaram a favor da proposta, mas olha que coisa interessante, os partidos de direita começaram a se movimentar ontem e tem até deputado do PL assinando essa iniciativa de PEC, que é o Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, que justificou em suas redes sociais o seguinte: olha, o que é interesse do povo tem que estar acima do interesse dos partidos, e por isso eu assinei a proposta. Nos comentários em suas redes sociais, é claro, o parlamentar recebeu muitos elogios, mas também recebeu algumas críticas. E disse mais: quem coloca ideologia política porque a deputada que apresentou é de esquerda e eu nem quero ver o projeto dela, está errado. Estamos perdendo tempo sem ter aprovado uma redução da jornada de trabalho no Brasil e com manutenção do salário, disse o deputado. O apelo das redes sociais chegou, por exemplo, até o deputado mineiro, o Nicolas Ferreira. E o Nicolas Ferreira, até o momento, não se pronunciou a respeito da proposta. Inclusive teve seguidor do Nicolas cobrando ele nas redes sociais: pô, Nicolas, eu trabalho na escala 6x1, qual é a sua posição sobre o tema? Sou seu eleitor e trabalho nessa escala 6x1.
Queria que você se posicionasse. Até o momento ele não se posicionou. O projeto que tem essa resistência na Câmara, Flávio, ele já está circulando também no abaixo-assinado nas redes sociais, que já passou de 1,5 milhão de assinaturas. Feito por um vereador do Rio de Janeiro, esse abaixo-assinado, o Rick Azevedo. Ele diz o seguinte: é um debate difícil, e a gente se pergunta não só por um movimento sindical, né? Por que toda a esquerda e por que todo o povo brasileiro, na verdade, não se reúne a favor da discussão dessa pauta? O que está faltando? A expectativa é que essa PEC alcance as 171 assinaturas necessárias para avançar ainda nesta semana. Avançando, Flávio, ela vai para a CCJ, que é inclusive presidida pela Carolina Detoni, que é uma deputada catarinense, e depois ela vai para o trâmite normal, precisa ser aprovada por 2/3, por 3/5 da Câmara e 2/3 do Senado, e metade do Senado, perdão. Então é basicamente dentro dessa estrutura que se vê hoje. O governo Lula, Flávio, foi cobrado a se manifestar. E aí? Porque, afinal de contas, o governo tem participação importante nisso. É ele que regula as normas de alguma forma geral, e é ele quem pode propor esse debate de uma forma expansiva no Congresso. O Lula disse o seguinte através dos seus ministros, especialmente, né? Eu quero conversar com o empresariado, né? Eu acho que antes de fazer uma coisa sem ouvir as partes, é importante a gente ouvir as partes, mas tudo que vier em nome do trabalhador e em favor do trabalhador brasileiro, a gente precisa sentar e planejar e discutir. Então, Flávio, é o seguinte: caminhos existem. Por exemplo, há várias startups de tecnologia usando trabalhos híbridos que já permitem esse tipo de situação. Há muitas empresas aí, essas empresas de novas tecnologias, essas startups, tem muitas empresas ligadas ao setor de expansão produtivo que estão buscando flexibilizar essa jornada para ver se eles aumentam a produtividade. O caminho é a flexibilização, né? Você simplesmente acabar com a jornada 6x1, talvez criaria ali um imbróglio muito grande para as empresas administrarem. Mas isso pode ser conversado a longo prazo. O fato é que a legislação brasileira, ela criou uma lei em torno disso no Brasil, que é a CLT. Desde 1943 a gente tem essa jornada do 6x1, essa jornada de 44 horas semanais. Tudo que envolve isso é quebra de acordos, coletivos de trabalho, é quebra de contratos de trabalho. Então, por isso precisa ser estudado com muita tranquilidade e com muita parcimônia. Eu acho que é um bom debate para o nosso Congresso Nacional. Ao invés de ficar fazendo lacração em torno daquilo que não tem significado, vale a pena conversar sobre isso, porque existem setores em que é possível fazer e outros não. Então é buscar um texto que seja um texto de ajuste, um texto de estabilidade e equilíbrio para que essa situação possa ser definida no Brasil. Eu já começo a pensar, por exemplo, Raul Borges, quando você fala de startups, enfim, de home office, né? É muito mais viável. Agora, por exemplo, vamos para a construção civil, né? De que forma isso funcionaria? Difícil pensar porque a gente civil, sabe, né? que os trabalhadores da construção civil eles começam cedo e vão de segunda a sexta-feira, são 5 dias, mas eles cumprem uma jornada muito árdua de trabalho, muito, né? muito. E aí, diminuiria o número de dias trabalhados e aumentaria o número de horas por dia, ou continuaria o mesmo número de horas diárias e apenas diminuiria ou aumentaria o descanso deles? Ou matematicamente, é óbvio, né, que isso traz pro trabalhador. Imagina, vou continuar te pagando a mesma coisa, Flávio, mas ao invés de trabalhar 44 horas por semana, você vai trabalhar 36. Sim. E as 8 horas que você deixou de trabalhar, eu contrato mais funcionários. Pois é. Então você tem um risco aí que é pro empregador, né? Exatamente. Esse empregador daqui a um pouco pode ficar esgoelado e não ter como pagar os funcionários. Mas é óbvio também, e a qualquer preço, né, Flávio, que cada setor tem a sua história, tem a sua perspectiva. Isso, hoje, repito, é uma realidade para 75 milhões de brasileiros. E boa parte desses trabalhadores, eles estão realmente ligados ao setor de serviços ou ao setor de comércio. Então é pensar como o comércio, como o setor de serviço se ajustaria a isso, especialmente no Brasil, que boa parte das empresas, quase a metade delas, são empresas pequenas. Então tudo isso é uma preocupação e tem que ser discutido. Não pode ser feito no carimbaço ou na força da emoção. Vamos aprovar uma PEC goela abaixo do povo brasileiro. Não dá para ser assim. Cabe discussão, né? Tem que ser discutido. Não pode ser, por exemplo, como foi a reforma do ensino médio em 2017, que se mostrou uma bela porcaria e teve que ser revista agora. A mesma coisa pode acontecer em relação a isso. Então é importante que se discuta ao extremo, a esmo, para que você possa trazer uma solução que seja de fato razoável para todo o povo brasileiro. E chamar para essa discussão, né, o maior número de representantes de categorias possível. De categorias diferentes, ou então buscar uma situação que seja simples para todo mundo, que é a flexibilidade, né? A lei permitir que cada categoria possa, de uma forma ampla, conquistar e talvez lutar por seus direitos dentro de uma negociação clara com os seus superiores, com os seus empresários.